Olá, amigos, bem-vindos ao painel da Escola Sabatina 3 ABN. Eu sou John Lomakang. Obrigado por reservarem um tempo para se juntarem a nós neste estudo da lição do terceiro trimestre sobre o livro de Êxodo. Agora, na nossa segunda semana de estudo, estamos abordando o tema A Sarça Ardente. Sabe, às vezes você pode se perguntar como Deus pode iluminar minha vida para a sua glória. Você quer se juntar a nós para descobrir como o Senhor quer nos acender e não nos consumir? Se você não tem uma cópia da lição, vá para o site 3abnsabbathschoolpanel.com. Baixe uma cópia digital. Mas melhor ainda, vá a uma igreja adventista do sétimo dia local e diga a eles: a 3ABN nos enviou. E eles certamente ficarão felizes em recebê-lo para um estudo de lições. Mas seja o que for que você faça, junte-se a nós agora mesmo para esta maravilhosa excursão pelo livro do Êxodo. Não vá embora. Voltaremos em breve. Olá, família. Bem-vindos ao painel da Escola Sabatina 3ABN. Sou John Lomakang apresentando hoje, mas não estou sozinho. Minha família está comigo e eu os apresentarei a eles em apenas um momento. Obrigado por suas orações e apoio. Isso faz uma grande diferença aqui na 3ABN, enquanto continuamos indo e crescendo, nos preparando para a vinda de Jesus. Além disso, se você gostaria de obter as notas da Escola Sabatina, vá para 3abnsabbathschoolpanel.com, clique na aba de notas e insira suas informações para receber nossas notas semana a semana. Temos mais de 35 mil pessoas recebendo essas notas e dizem que faz diferença na abordagem ao estudo da lição da Escola Sabatina. Agora vamos conhecer nosso painel. Shelley, é bom ter você aqui hoje. É muito bom estar aqui e eu tenho a lição de segunda-feira, que é o anjo do Senhor. Tá bem, e Jill, o que está na lista para nós hoje? Bom, temos 4 considerações, mas na terça-feira olhamos o nome do Senhor. Sim, e Pastor Johnson, Na quarta-feira, vamos examinar as 4 desculpas de Moisés que ele dá depois que o Senhor o chama da sarça ardente. e o outro filho do trovão, Pastor James Rafferty. O que você tem para nós hoje? Bom estar aqui, John. Eu tenho a aula de quinta-feira, a circuncisão, que estávamos vendo sobre 5 pontos importantes sobre o que era tudo isso. Ok, é tudo sobre a sarça ardente. Fique conosco para que o Senhor possa acender sua mente no estudo da palavra dele. Mas, Pastor Johnson, você poderia fazer uma oração para nós enquanto prosseguimos? Claro, Pai Celestial. Obrigado pela oportunidade de explorar a sua palavra. Querido Deus, nós pedimos que você abra nossas mentes e corações enquanto fala conosco. Una-nos mais uns aos outros e mais a Ti ao percebermos que tudo isso é realmente sobre você. Salve-nos, Senhor. Em Teu nome, oramos. Amém. Amém. Vamos começar no livro de Êxodo, capítulo 3. Esta história é uma que me intrigou. Fiz um sermão inteiro chamado A Sarça Ardente, do qual vou usar alguns trechos hoje, mas quando você pensa na sarça ardente, há muito poucas coisas que poderiam ser incendiadas. Isso não será consumido. E esta é uma ilustração perfeita da vida do cristão quando o Senhor diz que sua luz brilhe. Essa luz não é sua. Jesus é a luz do mundo. Então, na sua ausência, ele nos ilumina, como Isaías diz: levanta-te, brilha, porque a tua luz chegou e a glória do Senhor se levantou sobre você. Então, se você vê alguma luz, não podemos levar crédito por isso. Muitas pessoas disseram: Pastor John, eu gostei daquele sermão, eu gostei daquela música. Eu digo que sou apenas a cúpula do abajur, refletindo a luz que está do lado de dentro. Jesus é a luz que não nos consome, mas nos inflama para a sua glória. Vamos olhar para os versículos 7 e 8 no livro de Êxodo, capítulo 3. E vou mergulhar direto nesta experiência da sarça ardente. Você sabe, a introdução da lição fala sobre como às vezes Deus nos chama. Frequentemente o chamado de Deus muda a direção de nossas vidas, e se seguirmos esse chamado, descobrimos que o caminho de Deus sempre foi o melhor caminho. A rota de Deus é sempre a melhor rota, mas essa rota é uma rota experiencial. Deus não nos transporta como algum feixe e de repente nós estamos na nossa ocasião ou vocação esperada de vida. É um processo de nos levar de onde estávamos para onde Ele quer que estejamos, e acredite em mim, é uma jornada. É por isso que é chamado de caminhada cristã, não o voo cristão ou a corrida cristã. Vamos olhar para os versículos 7 e 8 em Êxodo capítulo 3, e o Senhor disse: certamente vi a opressão do meu povo que está no Egito e ouvi seu clamor por causa de seus capatazes.
porque conheço suas tristezas, então desci para libertá-los das mãos dos egípcios e levá-los a uma terra boa e ampla, para uma terra que emana leite e mel, para o lugar dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos perizeus, dos heveus, dos jebuseus e dos brooklynitas. Eu sou do Brooklyn, nós também estamos naquele grupo. Deus nos leva de onde estamos, James, e nos leva para onde Ele quer que estejamos. E acredite em mim, quando Deus te encontra, a boa notícia é que Ele nunca te deixa onde Ele te encontra. Então, nesta jornada para fora do Egito, o Senhor levou Moisés a um lugar muito estranho. Então, venha comigo para este local estranho, árido, seco e sedento, isolado nas planícies de Midian, onde Moisés está diante de uma sarça aparentemente não consumida. Vamos olhar o versículo 1 de Êxodo, capítulo 3, na história de fundo. Agora Moisés estava cuidando do rebanho de Jetro, seu sogro, o sacerdote de Midian, e ele conduziu o rebanho para o fundo do deserto e chegou ao Horebe, o monte de Deus. Às vezes Deus te leva ao seu chamado pelo caminho de trás, você não vê o que está por vir, ele te leva pelo caminho de trás. E então o que Deus fez? Veja o verso 2. E o anjo do Senhor apareceu-lhe em uma chama de fogo no meio de uma sarça. Ele olhou e eis que a sarça estava ardendo em fogo, mas não se consumia, consumidos. Agora, há alguns pontos que eu tirei disso, porque eu pensei sobre essa história e pensei, eu nunca vi nada em chamas que sobreviveu às chamas, mas pense sobre isso. Quando o Senhor incendeia a sua vida, você pode sobreviver às chamas. Você se lembrou disso? Na história dos Hebreus, eles estavam em meio às chamas, e a razão pela qual as chamas não os consumiram não eram as chamas de Deus, eram chamas babilônicas. Qualquer chama que não é acesa por Deus não irá consumi-lo, porque a chama acesa por Deus não é destinada a consumi-lo, mas para te incendiar para a glória de Deus. Então pense sobre o local desconhecido para o homem, mas conhecido por Deus. A montanha onde Moisés esteve se tornou um lugar onde o homem finito encontrou o Deus infinito. A montanha de Deus preparou Moisés para os vales da humanidade. Pense nisso, que lugar. Moisés não fazia ideia do que iria acontecer lá, mas Deus estava prestes a acender sua vida e fazer algo nele que ele nem estava ciente. Veja, Moisés foi capturado por essa exibição extraordinária. Era uma sarça ardente que chamou sua atenção, mas o fenômeno do arbusto não foi o fato de estar ardendo, mas sim que não foi consumido. Você sabe, a sarça ardente se tornou uma revelação do símbolo do poder de Deus. Sua natureza não atraente foi uma prévia de como Jesus iria aparecer. Veja Isaías 53, 2 a 3. Arbusto sem atrativos, mas um Senhor atraente, diz a Bíblia sobre Jesus, pois ele crescerá diante dele como uma planta tenra e como uma raiz em terra seca. Arbusto seco, terra seca, ele não tem aparência atraente. E quando o vemos, não há beleza que devêssemos desejá-lo. Ele é desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com a dor. Deus usou um arbusto comum para revelar um Deus extraordinário. Você sabe, a Bíblia usa a expressão o anjo do Senhor, e em hebraico é Jeová, o autoexistente. Então vemos que isso não é apenas um arbusto comum, este é o Deus autoexistente e preexistente na pessoa de Jesus diante de Moisés, refletindo algo que intriga a mente de Moisés. Olhe os versículos 3 e 4 para falar sobre essa intriga. Então Moisés disse: agora vou me desviar e ver esta grande visão. Por que o arbusto não queima? Então, quando o Senhor viu que ele se virou para olhar, Deus o chamou do meio do arbusto e disse: Moisés, Moisés. E o que ele disse? Aqui estou. Sabem, amigos, quando respondemos ao chamado de Deus, às vezes vem de lugares e circunstâncias estranhas. Dá para imaginar se alguém estivesse observando Moisés, diriam: ele fala para uma árvore, ele ouve de uma árvore, Deus nos chama de maneiras estranhas e incomuns, mas pense em quem Deus chamou. Você vê que Moisés foi criado nas cortes do Egito, educado nas escolas do Egito. Ele qualificou Moisés para ser o general do exército.
Ele estava apto para a honra mundana, mas inapto para o trabalho de Deus. Então Deus teve que consumir o que estava na vida de Moisés para prepará-lo para o que Deus tinha para ele em sua vida. Isso foi uma coincidência? Absolutamente não. Salmos 37, 23. Os passos de um homem bom são ordenados pelo Senhor. Por quê? Porque ele se deleita em seu caminho. Agora, note, isso não é o homem se deleitando no caminho de Deus, mas sim Deus se deleitando no caminho do homem. Isso é muito poderoso. Quando sua vida é um deleite para Deus, ele guia seus passos. Por quê? Porque ele sabe que pode confiar em você. Mas que tipo de vida Moisés teve? Os primeiros 40 anos da vida de Moisés foram cercados pelo esplendor do Egito, os segundos 40 anos cercados pelo cheiro de ovelhas e os últimos 40 anos cercados pelo cheiro da bagunça de Israel, liderando-os do Egito para um lugar que eles realmente não tinham vontade de ir, e muitos deles acabaram decidindo voltar para o Egito. Agora, o que foi tudo aquilo? Às vezes, Deus usa momentos indesejáveis para orquestrar resultados desejáveis. É por isso que a humildade é tão necessária. Veja Provérbios 15, 3:33. A Bíblia diz: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e antes da honra está a humildade. Qual é a lição? Até estarmos dispostos a sermos humildes, não estamos prontos para ser honrados. Então, Deus teve que humilhar Moisés antes de honrá-lo. Veja em Êxodo capítulo 3, versículo 10. Note o que ele disse: aqui está agora a revelação da missão. Venha agora, portanto, e eu vou te enviar ao Faraó para que você possa tirar o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Veja, Moisés cometeu o erro de pensar que o sucesso depende dele, mas olhe o versículo 11. Mas Moisés disse a Deus: quem sou eu para ir até o Faraó e trazer os filhos de Israel para fora do Egito? Quando você pensa que é insuficiente, isso não surpreende Deus, porque ele preparou para cada fraqueza que temos. Veja o versículo 12. Ele disse: eu estarei certamente com você. Isso não é uma boa notícia? Deus está conosco e este será um sinal para você de que eu te enviei. Quando você tiver trazido o povo do Egito, você servirá a Deus neste monte. Então, o mesmo lugar onde Deus encontrou Moisés e onde Moisés encontrou Deus, foi o mesmo lugar para onde Deus estava levando Moisés para liderar o povo de Israel. Quais são algumas das lições que podemos extrair disso? Quero falar sobre uma. Vamos primeiro ao livro de 1 Coríntios 1, 26 a 29 e consideramos cuidadosamente o chamado em nossas vidas. Pois vede a vossa vocação, irmãos, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres são chamados, mas Deus escolheu as coisas tolas do mundo para envergonhar os sábios, e Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as coisas que são poderosas, e as coisas comuns do mundo e as coisas que são desprezadas, Deus escolheu, e as coisas que não são para reduzir a nada, as coisas que são para que nenhuma carne se glorie na sua presença. Deus escolheu um arbusto raro por um conjunto incomum de circunstâncias para um resultado extraordinário. É por isso que a Bíblia diz em Deuteronômio 7:7: o Senhor não pôs o seu amor em você, nem o escolheu porque você era mais numeroso que qualquer outro povo, pois você era o menor de todos os povos. Então aqui estão meus aprendizados. Aqui está a pergunta: como o Senhor aparecerá ao mundo, exceto pela luz que ele acende na sua vida? Deus escolhe o desconhecido para revelar o divino. Deus escolhe o finito para revelar o infinito. Nossa armadilha é pensar que fomos escolhidos por nossas qualidades inerentes. Tornamo-nos especiais quando somos escolhidos. Éramos arbustos secos, sem glória para falar e sem frutos para nos vangloriar. Jesus nos escolheu e transformou arbustos estéreis em vidas frutíferas. Nos nossos primeiros dias, o Senhor nos vê onde estamos, e agora eu tenho uma lição. Eu costumava tentar evitar a sarça ardente, mas aqui estou, amigos, e o que eu quero fazer? Agora aprendi a apreciar que posso abraçar a sarça. Por quê? Jesus não veio para me queimar, mas para me iluminar. Não para me consumir, mas para me acender. E Ele quer fazer exatamente o mesmo com a sua vida. Abrace a sarça ardente. Glória
a Deus. Obrigada por essa bela introdução. Sou Shelley Quinn e tenho a lição de segunda-feira, o anjo do Senhor. Quem é o anjo do Senhor? Vamos voltar para olhar Êxodo 2, no versículo 24. Isso não está nas minhas anotações, mas eu simplesmente tenho que ir lá. Diz em Êxodo 2, 24: Deus ouviu seus gemidos, Deus lembrou-se de sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Agora, rapidamente, abra em Lucas 1:72. Vamos ver o anjo do Senhor que aparece e se lembra que a aliança não é nada, ninguém além de o Messias, o Cristo, e quando Maria está grávida e ela vai visitar Isabel e Zacarias. Dois diz que Deus fez isso, trazendo o Messias para realizar a misericórdia prometida aos nossos pais, para lembrar de sua santa aliança. Opa, não acabamos de ler isso? Ele vai lembrar de sua santa aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Ele diz o juramento que fez ao nosso pai Abraão. Deixe-me te contar, Jesus Cristo é a aliança. Quando ele desce até a sarça ardente, ele é Yahweh, o Deus da aliança. Quando ele se encarna em carne, a pessoa de Jesus Cristo é a aliança de Deus. Então, Êxodo 3:2 diz que um anjo do Senhor apareceu a Moisés em chamas de fogo de dentro da sarça. E vemos em Êxodo capítulo 3, versículo 4, que Deus está falando. Diz que Deus está falando com ele. Este era o nosso Deus Criador, o próprio Messias que desceu à terra para falar com Moisés nesta sarça ardente. Esta é uma das vezes antes da encarnação que o Messias, o Cristo, aparece na cena. E não seja pela palavra anjo, o anjo do Senhor em hebraico é Malik. Sabe o que significa? Mensageiro. Mensageiro. Um anjo é um mensageiro. Um mensageiro é um anjo. Não confunda com a ordem criada de querubins e serafins. Obrigado, os serafins. Minha mente ficou em branco. Então é Jesus Cristo. É uma teofania, a aparência encarnada do nosso Criador, Deus. Eu vou te mostrar apenas algumas coisas rápidas, porque precisamos continuar com o resto disto. Em Malaquias 3:1, este é um exemplo perfeito da palavra Malak. Malaquias 3:1 diz: Eis que eu envio o meu mensageiro. Este é um mensageiro do Senhor, M minúsculo. E ele preparará o caminho diante de mim. E o Senhor que você busca. E mensageiro pode significar anjo, lembre-se. O Senhor que você busca virá de repente ao seu templo, até mesmo o mensageiro, o Malak, o anjo da aliança. Agora, isso está falando da segunda pessoa da divindade, que se tornou a pessoa de Jesus Cristo, em quem você se deleita. Aleluia! Há muitos relatos sobre o anjo do Senhor no Antigo Testamento, essas teofanias pré-encarnadas. Vou te dar um exemplo. Você pode estudar Gênesis 22, 11 e 22, 15 a 18, quando Deus fala com Abraão do céu. É o anjo do Senhor falando com ele quando ele está prestes a sacrificar seu filho. E ele diz: não, 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 Deus o impede. Oferece o carneiro, o cordeiro macho como sacrifício em vez disso. Você pode encontrá-lo em Juízes. Na verdade, a
3 teofanias pré-encarnadas. Em Juízes, mas em Juízes 2:1, o anjo do Senhor diz: Eu nunca quebrarei minha aliança com você. Zacarias 3:1, você vê o Senhor, o anjo do Senhor, falando como o Senhor para repreender Satanás. Então, este anjo, o anjo em Zacarias 3:1, não apenas fala em nome do Senhor, mas ele é o Senhor. Então tá, vamos voltar para Êxodo. O que está acontecendo? De noite, de dia, as pessoas são empurradas por chicotes, tratadas com dureza, elas gemem enquanto constroem os depósitos do faraó e diversas coisas e estão escravizadas. Agora, à noite, eles sabem que o tempo está se esgotando, eles estão esperando um Salvador, então à noite eles estão gemendo em oração para que o Salvador apareça. Em Êxodo capítulo 3, versículo 7, o Senhor diz a Moisés: Eu certamente vi a opressão do meu povo, que estão no Egito. Veja só, Deus está chamando-os de meu povo antes mesmo de chegar ao Sinai. Ele está falando, quando fala sobre a aliança com Abraão, ele está falando sobre a aliança eterna. Não estamos falando sobre a antiga aliança. Aqui, Deus está se manifestando para libertar, para tornar justos pela fé até mesmo essas pessoas. Ele está aqui para ratificar uma aliança com eles que codificará seus 10 mandamentos. Mas ele vai trabalhar neles para querer e fazer se eles apenas se renderem e os levarem à terra prometida. Então, em Êxodo capítulo 3, versículo 7, o Senhor diz que certamente viu a opressão do meu povo que está no Egito. Egito, isso é antes de eles irem ao Monte Sinai. Isso é antes de eles ratificarem a antiga aliança. Sobre o que ele está falando, meu povo? Porque ele havia feito a aliança eterna com Abraão. Ele acreditava em Deus, ele foi tornado justo pela fé. Eles eram a descendência de Abraão. Ele ia fazê-los habitar e prosperar se obedecessem na terra de Canaã que ele prometeu aos pais. Então ele diz: Eu vi a opressão deles, eu ouvi o clamor deles por causa dos seus opressores, pois conheço sua tristeza. O sofrimento atinge todas as vidas. Se você ainda não sofreu, apenas espere, apenas espere. Desculpe, acontece de maneiras inesperadas, não é? E na nossa dor, às vezes podemos perguntar: onde está Deus? A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nos diz que ele é um Deus próximo e pessoal. Ele entra em nosso sofrimento. Conosco, ele se aproxima de nós com amor, compaixão e propósito. Êxodo capítulo 3, versículo 7, ele diz: Vi a aflição, conheço os sofrimentos do meu povo. Ele não apenas vê, ele sabe, ele conhece a nossa dor. Eu amo Isaías 63, 9, diz: Em todas as suas aflições ele foi afligido. Cada vez que você sofre, isso dói no coração de Deus. Onde está Deus? As Escrituras respondem no Salmo 34, 18, diz que ele está perto dos de coração partido. Ele salva aqueles que estão com o espírito abatido. Você está com o espírito abatido? Apenas clame a ele. Nosso Criador não apenas observou o nosso sofrimento do céu. Sabe de uma coisa? Ele veio até aqui para ser um de nós, para assumir nossa carne e passar pela nossa tristeza e nossa dor diretamente. Isaías capítulo 53, versículo 3, ele é um homem de dores, ele conhece a tristeza. Então vamos olhar para Êxodo capítulo 3, versículo 8. Como eu sei, porque eu vi, eu desci para libertá-los da mão dos egípcios, para trazê-los de uma terra a uma terra boa e ampla, uma terra que mana leite e mel.
Israel. Agora, portanto, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. Eu vi a opressão deles. E ele diz: venha agora, eu vou te enviar ao Faraó. Moisés, que você pode tirar meu povo do Egito. E Moisés diz: quem sou eu para ir ao Faraó? Deus se apresentou ao seu servo. E Moisés responde com esta pergunta: quem sou eu? Ele compreendeu a sua insignificância diante dessa enorme tarefa. Ele sabia que isso era grande, que Deus ia guiar seu povo para fora da escravidão, e Moisés se perguntou por que alguém como ele seria escolhido. Mas aqui vemos, como você disse, a humildade que precisamos para responder ao chamado de Deus, porque quando somos fracos, então ele é forte. Amém. Ok. Obrigado, Shelley. Um maravilhoso começo para a nossa lição sobre a sarça ardente. Vamos fazer uma pequena pausa e voltaremos em alguns minutos. Não vá embora. Olá, sou Greg Morricone e estou muito feliz que você se juntou a mim para um momento de missão da 3ABN. Desde jovem, Jerry se sentia como a ovelha negra da família. Ele não sabia nada sobre seu pai e sua mãe trabalhava em bares. Ela se casou com maridos abusivos e as coisas ficaram tão ruins que aos 17 anos ele saiu de casa e entrou para o Corpo de Fuzileiros Navais, onde descobriu que a bebida cuidava tanto de sua dor emocional quanto física. Quando era menino, ele visitava igrejas com seus amigos, mas a ideia de um pai celestial amoroso estava fora de questão, já que a palavra pai significava abuso, ossos quebrados e tortura emocional. Mas coisas continuaram acontecendo que ele não conseguia explicar. A vez em que ele sobreviveu a uma overdose de drogas, a vez em que ele sobreviveu a dormir ao volante na Interestadual, e então houve aquela mão invisível que o tirou da água quando estava se afogando. Aos 37 anos, ele tentou acabar com a própria vida, e Deus também impediu que isso acontecesse. Em puro desespero, Jerry gritou: Deus, você fica com a bebida e eu fico com a Bíblia. E ele nunca mais bebeu novamente. Depois disso, Jerry queria desesperadamente viver para o Senhor. Ele se juntou à igreja de sua esposa e por quase 20 anos fez tudo o que pôde para seguir Jesus. Mas ainda faltava algo, e eu vou te contar o que era isso no próximo momento de missão 3ABN. Que Deus te abençoe ricamente hoje. Bem-vindos de volta, amigos! Vamos continuar nosso estudo sobre a sarça ardente. Jill tem terça-feira, os nomes do Senhor, ou o nome do Senhor. Sim, funciona para ambos os lados. Obrigado, pastor João e Shelley, por um estudo incrível ao analisar isso enquanto olhamos para o chamado de Moisés lá na sarça ardente. Meu nome é Jill Morricone. Ao olharmos para o nome ou nomes do Senhor, gosto disso. Você olha para o chamado de Deus. Deus está dizendo a Moisés: meu povo está sofrendo, meu povo está em cativeiro. Eu estou chamando você para libertá-los. E Moisés apresenta essa objeção quíntupla, e Shelley falou sobre a primeira questão. Ele diz: quem sou eu? Ao lermos a palavra de Deus, descobrimos que muitos profetas foram chamados e tinham a mesma pergunta. Não tinham? Isaías diz: quem sou eu? Tenho lábios impuros. Jeremias disse: quem sou eu? Sou muito jovem. Moisés diz: quem sou eu? Por que eu? E ainda assim, o que Deus disse? Eu serei. O foco da minha lição é a segunda pergunta, que é: quem é você? Então, primeiro dizemos: por que eu? Por que você está me chamando? E então, quem é você? Quem é que está me pedindo para fazer isso? Vemos isso no versículo 13, ou em Êxodo 3:13. Moisés disse a Deus: de fato, quando eu chegar aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus dos seus pais me enviou a vocês, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? O que devo lhes dizer? Se alguém me pede para fazer algo, a primeira coisa que quero saber é quem é você? Quem é a pessoa? Você conhece a pessoa? Você confia na pessoa? Agora, não estou falando de coisas básicas, mas se te pedirem para fazer algo substancial, você gostaria de saber quem é a pessoa que está me pedindo isso? Isso é o que Moisés diz. Quem é você? O que devo dizer? E aqui está a resposta. Deus dá a resposta em seu nome e nomes. Pastor John. Vamos olhar, na verdade, para 3 dos diferentes nomes de Deus que são mencionados aqui. Esse é o foco da minha lição. Estamos no versículo 14. E Deus disse a Moisés: eu sou quem sou. Uau!
e ele disse: Assim você dirá aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vocês. Aquela palavra eu sou em hebraico é hayá e muitas vezes significa ser, tornar-se, existir e muitas vezes é usada sem se referir ao nome de Deus. Em Gênesis 1, versículo 3, é usada haja luz. A palavra haja é hayá, apenas significa haja luz. Neste caso, referindo-se ao próprio Deus, eu sou quem eu sou. Jesus usou essa expressão para se referir a ele mesmo no Novo Testamento. Vemos a versão grega em João, capítulo 8, versículo 58. Jesus lhes disse: Com toda certeza eu lhes digo, antes que Abraão existisse. Quais são essas duas palavras? Eu sou. E os judeus ficaram tão chateados com isso que pegaram pedras para jogá-las nele, mas ele simplesmente desapareceu. Então, eles entenderam que quando Jesus usou aquelas palavras, eu sou, eles voltaram até a sarça ardente, e eles entenderam eu sou. Agora, aqui é onde fica interessante para mim. Gramaticalmente, a frase pode ser traduzida no presente, como está na minha versão King James. Eu sou quem eu sou. Mas também pode ser traduzida no futuro. Eu serei quem eu serei. Isso indica que Deus é eterno. Vemos seu contínuo como se fosse passado, presente, futuro. Deus sempre é. E o nome também fala sobre a transcendência e imanência do nosso Deus. Agora você pergunta, sobre o que isso está falando? Transcendente. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus está fora do espaço e do tempo. Poder infinito além da compreensão humana. Mas nosso Deus também é imanente. Ou seja, nosso Deus está presente. Nosso Deus vê. Nosso Deus sabe. Nosso Deus nos ama. Então, se você juntar as duas coisas, observando as crianças do Egito na escravidão, a imanência de Deus o tornou ciente porque ele estava presente com elas. Ele teve compaixão por seu sofrimento, por seu pecado, por sua opressão, por sua escravidão. Mas sua transcendência deu-lhe o poder de intervir e trazer aquela libertação e redenção. Por 400 anos, eles gemeram sob escravidão. Onde está Deus? Como Shelley falou, por que ele não vê? Por que ele não ouve? Por que ele não conserta isso? O nome de Deus, Hayá, revela que ele viu a necessidade deles e tinha o poder para vir curar, resgatar e redimir. Vamos olhar para o segundo nome de Deus no versículo 15. Estamos em Êxodo 3, 15. Além disso, Deus disse a Moisés: Assim você deve dizer aos filhos de Israel, o Senhor Yahweh. O Senhor na nova tradução do Rei Jaime. Senhor está em maiúsculas na minha Bíblia. S-E-N-H-O-R. Sempre que Yahweh aparece, está em letras maiúsculas. O Senhor Deus de vossos pais. Este é o nome mais comum de Deus no Antigo Testamento. Aparece mais de 6.200 vezes. Yahweh. E, na verdade, é derivado da palavra Ihayá. Eu sou quem sou. É derivado disso e é o nome sagrado Shelley, de aliança de Deus na Bíblia hebraica. Ele é um Deus pessoal. Ele é o Deus da aliança. Ele é o Deus que se faz conhecido através do ato de redenção. Então ele diz: Assim dirás aos filhos de Israel: Yahweh, o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome para sempre. Este é o meu memorial para todas as gerações. O nome de Deus, Yahweh, revela que Ele é o Deus do pacto. Ele nos redimirá. Vamos continuar lendo no versículo 16. Encontramos outro nome de Deus. Vá, reúna os anciãos de Israel e diga a eles: O Senhor, isso é Yahweh, o Senhor Deus. Isso é Elohim. Então, Yahweh Elohim dos seus pais, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, apareceu para mim dizendo: Eu certamente visitei vocês e vi o que é feito a vocês no Egito. Agora, Elohim, a primeira vez que foi usado, está no primeiro versículo da Bíblia, Gênesis 1,1. No começo, Elohim, Deus criou.
Elohim, o poderoso Deus Criador que também pode recriar você e eu à imagem de Jesus. Agora, o que é super fascinante para mim neste nome de Deus é que Elohim é plural. Mas Elohim, o substantivo, é usado com verbo singular, adjetivo singular. Agora, o que isso significa? Então, se você trouxer isso para o nosso vernáculo hoje, se você olhar para pronomes, nós nunca diríamos eles estava, não é? Nós dizemos eles estavam. Nós nunca diríamos eles é. Nós dizemos eles são, porque um sujeito plural sempre precisa de um verbo plural. Nós diríamos ela é, ela estava. Este substantivo precisa de um sujeito singular, mas, neste caso, Elohim é plural, indicando Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, a divindade. 3 em 1, porque o verbo é singular, indicando não servir a múltiplos deuses. Servimos um 3 em 1. Eu amo esse Elohim, o poderoso Deus Criador que pode nos recriar à sua imagem. A terceira conclusão: o nome de Deus, Elohim, revela que ele é o Deus poderoso que não só pode criar, mas nos recriar à sua imagem. Veja bem, pessoas vendidas sob escravidão, precisamos ser recriados de todas as maneiras possíveis. Os israelitas passaram anos como escravos, anos em cativeiro. Nós, anos no pecado, anos presos em escravidão. Preciso ser recriado moralmente, preciso ser recriado emocionalmente, preciso ser recriado intelectualmente na forma como penso e preciso ser recriado espiritualmente. Vamos ler nosso último versículo, 19 e 20. Mas estou certo de que o rei do Egito não os deixará ir, não, nem mesmo por uma mão poderosa. Então estenderei a minha mão e ferirei o Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele, e depois disso ele os deixará ir. Então, Deus está dizendo a Moisés algo como: isso é o que está por vir no futuro. Você vai pedir, mas ele vai recusar. E então eu vou fazer algumas pragas e depois o faraó vai deixar as pessoas irem. Tire 4. Ele sabe o que está fazendo. Amém. Então Deus responde. Moisés pergunta: quem és tu? Deus diz. Ele revela seu nome. Raiá revela que vê a necessidade do seu povo, mas também tem o poder de curar, redimir e restaurar. Seu nome, Yahweh, ele é o Deus da aliança que está vindo para redimi-los. Seu nome, Elohim, ele é o poderoso Deus Criador que não apenas pode criar, mas recriar tudo novamente. Seu povo à sua imagem. E ele diz: Moisés, você pode confiar em mim, porque eu sei o que estou fazendo. Amém. Obrigado, Jill. Eu te digo que enquanto você mencionava esses nomes de Deus, eu podia sentir arrepios, sabe? Ó misericórdia, que Deus poderoso e forte servimos. Olá a todos, eu sou o pastor Ryan Johnson e vamos olhar para a lição de quarta-feira que discute as 4 desculpas que Moisés dá quando é chamado, e também mais uma vez obrigado, irmã Jill, porque vai haver um pouco de sobreposição e Jill gentilmente me deixou voltar sobre algumas das coisas que falamos. A lembrança na repetição. Amém, amigos? Ainda estamos na sarça ardente e vamos apenas examinar esta chamada. Êxodo, capítulo 3, versículo 4. E quando o Senhor viu que ele se afastou para ver, Deus o chamou do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Sabe o que é isso? É a palavra do Senhor. Se você olhar para os livros proféticos, em Jonas, está escrito: e a palavra do Senhor veio a Jonas. Você olha para Jeremias, e a palavra do Senhor veio a Jeremias. E a palavra do Senhor veio a Isaías. Não é expressa dessa forma, mas a palavra do Senhor está vindo a Moisés. A palavra do Senhor vem a você, porque quando somos chamados, é natural sentir um pouco de apreensão. Na verdade, não queremos dizer: sim, o Senhor deve me chamar. Sou digno, estou pronto, sou talentoso. Não, não estou falando de mim, não sou nenhum desses. Mas, ao mesmo tempo, queremos equilibrar o reconhecimento de nossas limitações com o fato de não limitar o Deus que nos chama.
Vamos ver o que acontece. Como já discutimos, Deus disse a Moisés: vá até o Faraó. E aqui estamos nós novamente. No versículo 11 do capítulo 3, e Moisés disse a Deus: Quem sou eu para ir até o Faraó e tirar os filhos de Israel do Egito? Eu sou ninguém. Eles não me conhecem. Ou talvez Moisés esteja se lembrando do seu passado. Eu sou um assassino. Eu não sei. Sabe, eu penso em uma família quando eu era pastor em Las Vegas. Toda a família era viciada em metanfetamina e uma irmã veio para um evangelismo. Ela saiu pela graça de Deus, batizada, foi um grande dia e então ela sentiu-se chamada a voltar e evangelizar sua família que ainda estava sob as correntes do vício, e ela veio até mim e disse: Quem sou eu, uma viciada, para ir e pregar este evangelho? Você é aquela que foi chamada por Deus. Moisés precisava lembrar que não estava indo em nome de Moisés, ele estava indo em nome de Deus. E isso torna esta próxima parte que a irmã Jill discutiu de forma tão eloquente, faz sentido. Moisés então diz a Deus no versículo 13: Quando eu chegar aos filhos de Israel e disser a eles: O Deus dos seus pais me enviou a vocês, e eles me disserem qual é o nome dele e o que devo dizer a eles: Quem é você? E Deus disse a Moisés: Eu sou o que sou. Mas todos aqueles nomes de Deus pelos quais passamos, e a análise e os significados, e eu estou aqui com minha simplicidade e estou apenas absorvendo isso. Há poder no nome de Deus. Quando você se sentir um pouco duvidoso, pois há poder no nome. Quando você sente que não é digno, há poder no nome. E enquanto Deus atravessava esses nomes, você pode ver o poder entrando em Moisés e Moisés sendo trabalhado por Deus. Obrigado, Senhor, por trabalhar com pecadores como nós. Bem, vamos olhar para outra desculpa que Moisés dá. Estamos indo para o capítulo 4 e versículo 1 diz: E Moisés respondeu e disse: Mas veja, eles não vão acreditar em mim, nem ouvirão a minha voz, pois dirão que o Senhor não apareceu. Uma das coisas que tive que aprender como pastor é que a convicção não é tarefa do mensageiro. A convicção é tarefa do Espírito Santo. Você só vai em nome do Senhor e deixa o Espírito Santo fazer o trabalho dele. No entanto, o Senhor não o deixa lá naquele penhasco. Mesmo que o Senhor pudesse ter dito que basta para você, veja o que Deus diz, e o Senhor disse a ele. Isso é o capítulo 4, versículo 2. O que é isso na sua mão? Moisés disse: uma vara. Verso 3, e Deus disse: lance-o no chão, e ele lançou no chão, e a vara tornou-se uma serpente, e Moisés fugiu da serpente. Verso 4, e o Senhor disse a Moisés: estenda sua mão e pegue a cobra pela cauda. Ele estendeu sua mão e pegou a cobra, que se tornou uma vara em sua mão. Verso 5, para que eles possam acreditar não em você, Moisés, mas que o Senhor Deus de seus pais, o Deus de Abraão. Vamos lá, alguém, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó apareceu para ti. Eu fiz uma pequena pesquisa e descobri que no Egito, o Deus serpente. Existem dois. Um deles é difícil para mim dizer, Nerebcal e Apófis, e um desses deuses é o deus do caos, que é, na verdade, o inimigo de Ra, que é quem o faraó deveria ser. Ele era o filho de Ra, e assim, transformando o cajado em uma cobra e depois fazendo Moisés pegá-la pela cauda, Deus está dizendo: eu sou maior do que qualquer deus egípcio. E você começa a ver a preparação para o que está por vir, que é uma batalha dos deuses, os supostos deuses contra o único Deus verdadeiro. Mas o que eu realmente gosto é que, diante da dúvida que Moisés está sentindo, Deus diz: o que você tem na mão? O que você tem? Deus usará o que você tem. Muitas vezes olhei para isso e, sendo apenas um brincalhão, pensei: e se Moisés estivesse segurando uma espátula?
O Senhor poderia ter usado aquela espátula para libertar seu povo, e se Moisés estivesse segurando uma gaita, Deus vai usar o que você tem, e então ele continua. Está escrito no versículo 6, e o Senhor disse ainda a ele: agora coloque sua mão em seu peito. E ele colocou sua mão em seu peito, e quando ele atirou, eis que sua mão estava leprosa como a neve. E ele disse: coloque sua mão em seu peito novamente, e ele colocou sua mão em seu peito novamente, e tirou-a de seu peito, e eis que estava novamente como sua outra carne. Agora, não sei se você sabe disso ou não, mas os primeiros casos de lepra foram do Egito. Arqueólogos têm pesquisado todos os textos antigos ao redor do mundo. O caso mais antigo de hanseníase registrado é do Egito. Os israelitas consideravam isso uma doença egípcia. Veja o que Deus está dizendo quando Moisés retira sua mão e ela está leprosa, e então coloca sua mão de volta e a retira e ela está limpa. Eu sou o Deus que pode te limpar, mas também sou o Deus que é maior que qualquer outro suposto Deus. E Moisés, sendo educado no Egito, teria visto e apreciado a importância disso. Olhe o versículo 8. E acontecerá que se eles não acreditarem em ti, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, eles acreditarão na voz do último sinal. Versículo 9. E acontecerá que se eles não acreditarem também nestes dois sinais, nem ouvirem a tua voz, pegarás da água do rio. Olhe isto, e derrama na terra seca, e a água que tiras do rio se tornará sangue sobre a terra seca. O Senhor está dando esses sinais a Moisés, mas é importante novamente, assim como quando Moisés mais tarde em Êxodo desce da montanha e seu rosto está brilhando, ele não estava brilhando por conta própria, ele está refletindo a glória de Deus. Esses sinais não eram para mostrar o poder de Moisés, mas para mostrar a glória de Deus e de Moisés, seu mensageiro. Deus não é um Deus misericordioso, que ele faz coisas para fortalecer nossa fé. Mas então, chegamos a esta última desculpa de Moisés, versículo 10. E Moisés disse ao Senhor: ó meu Senhor, não sou eloquente, nem antes, nem desde então, tu falaste ao teu servo, pois sou lento de fala e de língua lenta. Você se pergunta, Moisés foi educado? Mas Moisés se considerava lento de fala, e você tem que dar um pouco de crédito a Moisés. Pense nisto: quando Moisés viu o egípcio batendo no hebreu, ele agiu. E na mente de Moisés, ele encontrou uma solução. Quando Moisés viu os homens assediando as filhas de Jetro, ele agiu. E na mente de Moisés, ele encontrou uma solução. Mas a única vez que Moisés falou, quando os dois hebreus estavam brigando, não acabou muito bem, não é? Ele diz: Senhor, eu quero agir, eu não quero apenas falar. Ele diz: Senhor, eu não consigo falar muito bem, preciso recuar. Mas Deus diz: quem fez tua boca? Eu sou o fabricante da sua boca. Eu te darei um poder que você precisa para fazer o que te pedi. Deus tem uma resposta para qualquer e toda desculpa, mas não está em nosso poder, está no poder de Deus. Amém. Maravilhoso. Obrigado, Pastor Ryan. Vamos para a lição de quinta-feira. Chama-se A Circuncisão e continua de onde paramos no capítulo 4, na verdade, versículos 18 a 31, e a pergunta é feita no trimestral: como entendemos essa história estranha e que lições podemos tirar dela? Meu nome é James Rafferty e vamos continuar aqui em Êxodo, capítulo 4 e versículo 24. Está apenas descrevendo o que acontece quando Moisés está a caminho. Ele tomou coragem, ou pelo menos Deus lhe deu coragem para seguir em frente e cumprir sua missão. E aconteceu, verso 24 de Êxodo 4, no caminho na hospedaria, o Senhor encontrou-o e procurou matá-lo. Ou seja, o Senhor Deus estava tentando matá-lo. Estudantes da Bíblia ficam chocados quando leem isso. Depois que Moisés obedeceu ao Senhor, ele começou sua jornada de volta ao Egito. O Senhor está prestes a matá-lo. E pelo contexto desta história, o trimestral diz que é evidente que a questão era a circuncisão. Seu filho mais novo não foi circuncidado, como exigido pela aliança abraâmica segundo Gênesis capítulo 17, versículos 10 e 11. Então, há algo significativo sobre a circuncisão na história de Moisés e
e no Antigo Testamento. Algo que é tão importante que este pequeno versículo, no meio de toda essa história, faria Moisés sentir ou quase experimentar a ira de Deus, quase perder sua vida. Isso é significativo. Há algo significativo aqui. O trimestral continua dizendo, em primeiro lugar, que Moisés, como líder do povo de Deus, precisava mostrar sua submissão e obediência perfeitas a Deus para estar qualificado a liderar outras pessoas para serem obedientes. Ele tinha que ser um modelo de entregar-se a Deus. Esse é o primeiro ponto que temos. Existem mais 4 que vamos analisar, mas isso é importante. Em outras palavras, não podemos apenas falar, precisamos agir. O evangelho precisa chegar a todo o mundo como testemunho a todas as nações e então virá o fim. O evangelho tem sido levado a todo o mundo há muito tempo, mas onde está a testemunha? Onde estão as pessoas que vivem o evangelho que pregam? Moisés precisava viver, ele precisava viver os requisitos que Deus lhe havia dado. Agora, número 2, Moisés já havia cometido o erro de confiar em si mesmo para libertar seu povo. Como o meu irmão Ryan compartilhou, você sabe, ele matou aquele egípcio. Ele colocou em ação aquelas coisas que ele sentia que precisavam ser feitas. Ele fez as coisas da maneira certa. E vemos ele, nesse aspecto, cometendo um erro similar quando pensamos nisso. Que Moisés, ao destruir aquele egípcio, estava prestes a usar sua habilidade, suas habilidades físicas, orgulho, talvez até sua habilidade militar, para libertar seu povo. Talvez ele matasse os egípcios um por um até que a nação inteira desaparecesse. Quem sabe qual era o plano dele ou o que ele estava pensando? Cometemos um erro semelhante. Quando pensamos que somos fortes o suficiente, somos inteligentes o suficiente, somos bons o suficiente, somos qualquer coisa o suficiente para realizar qualquer coisa boa nesta vida, nós, humanos, temos uma dificuldade terrível em nos entregar a Deus, especialmente nas pequenas coisas, assim como nas grandes. Queremos fazer coisas grandes, mas essas pequenas coisas não são tão importantes? São, quero dizer, podemos meio que, deixar essas de lado. Temos que enfrentar as grandes coisas da vida. Então, número 2, Deus quer que dependamos dele, não do que podemos fazer, não da nossa força, nossas habilidades. Número 3, o objetivo da circuncisão era a confiança em Deus ao invés de confiança na carne. Agora, Moisés passou 40 anos cuidando de ovelhas para desaprender o jeito do mundo, o jeito dos egípcios, e para aprender a confiar em Deus. Você consegue imaginar? Ele pensou que iria libertar seu povo do Egito, talvez um egípcio de cada vez 40 anos antes, e agora ele está no deserto e 5 anos se passam, e 10 anos se passam, e 15, e 20, e 25, e 30, e 35. Você consegue imaginar esperar 40 anos? Bem, temos esperado há muito tempo pelo segundo retorno de Jesus Cristo. Temos esperado há muito tempo pela crise final. Temos esperado há muito tempo para que os eventos finalmente cheguem ao ponto em que possamos dar esta mensagem com um forte clamor e, nesse tempo, o que aprendemos? O que Moisés aprendeu? Moisés estava aprendendo a esperar no Senhor e a ter coragem. Ele estava aprendendo a confiar em Deus e no tempo de Deus, e agora parecia que todo aquele tempo foi desperdiçado porque ele estava deixar escapar as pequenas coisas que Deus pediu para ele fazer. Você não pode deixar essas pequenas coisas escaparem quando é o momento de Deus e o lugar de Deus. Número 4. A circuncisão foi dada a Abraão como um sinal de justiça pela fé. Agora, isso é enorme. Na verdade, eu diria que esta é a razão pela qual este versículo 24, é tão importante e tão significativo. Esta foi a justiça pela fé que Moisés estava negligenciando. Dissemos que era uma coisa pequena, mas era uma coisa grande, era enorme. Podemos pensar que, sabemos o que o Papa está fazendo, sabemos quais são os movimentos finais, sabemos o que está acontecendo na profecia bíblica e ainda assim estamos deixando de lado a justiça pela fé, Cristo, e focando nele e em sua justiça. O Evangelho eterno é o fundamento das mensagens dos 3 anjos. Não podemos falar sobre a marca da besta e todas as coisas que vão acontecer em nosso mundo se deixarmos de lado o Evangelho eterno. E, de fato, quando você vai para Romanos capítulo 4, ele descreve a experiência de Abraão em relação à justiça pela fé. E isso é realmente significativo. Vamos começar no versículo 1. Vamos ler até o versículo 12. Tomara que tenhamos tempo para cobrir tudo isso. Então, o que devemos dizer que Abraão, nosso pai, descobriu? O que ele aprendeu? O que Abraão aprendeu sobre a carne? Pois se Abraão fosse justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura?
Abraão acreditou em Deus e isso foi considerado como justiça. Agora, para aquele que trabalha, a recompensa não é considerada por graça, mas por dívida. Mas para aquele que não trabalha, que não confia em suas obras, mas crê naquele que justifica o ímpio, sua fé é considerada justiça. Assim como Davi também descreve a bem-aventurança do homem a quem Deus imputa justiça sem obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputará pecado. Será então esta bem-aventurança apenas para os circuncidados ou também para os não circuncidados? Pois dizemos que nossa fé foi creditada a Abraão como justiça. Como foi então creditada quando ele estava circuncidado ou não circuncidado? Não foi na circuncisão. Não na circuncisão, mas na incircuncisão, e ele recebeu o sinal da circuncisão como um selo da justiça da fé que ele tinha antes de ser circuncidado, que ele possa ser o pai de todos os que acreditam, embora não sejam circuncidados, para que a justiça possa ser imputada a eles também, que o pai da circuncisão para eles e o pai da circuncisão não só para os que são da circuncisão, mas também para os que seguem os passos daquela fé do nosso pai Abraão, que ele tinha quando ainda não era circuncidado. O sinal ou o selo da justiça pela fé era a circuncisão. Foi dado depois que Abraão experimentou a justiça pela fé, não como um meio de justiça pela fé. E eu acho que isso é realmente importante, porque poderíamos aplicar a circuncisão, de certo modo, às nossas obras ou à nossa obediência. Nossa obediência vem depois que recebemos a justiça pela fé. Não é um meio de receber a justiça pela fé. Agora, a circuncisão havia se tornado um meio de justiça pela fé. Na verdade, os judeus acreditavam que era a circuncisão que te tornava justo. Eles começaram a confiar em suas obras, e Paulo teve que lidar com isso por todo o Novo Testamento. E a circuncisão foi, de certa forma, descartada porque perdeu seu significado. O significado da circuncisão era que você não confiava mais na sua carne, mas confiava na justiça de Jesus Cristo. É por isso que Abraão recebeu a circuncisão como um sinal depois de experimentar a justiça pela fé. Número 5, e isso se baseia no número 4. Justificação pela fé é, em sua essência ou centro, a total dependência de Deus e zero dependência da carne. Agora, levou 25 anos para Abraão com sua esposa Sara abraçarem essa experiência. Você sabe, não foi até que Abraão tinha 99 anos que ele poderia desistir de si mesmo, não confiar mais em si mesmo para ter o filho da promessa e confiar completamente em Deus. Ele abraçou completamente as promessas de Deus. Romanos 4 descreve em detalhes a experiência de Abraão de justiça pela fé. Portanto, é pela fé que pode ser pela graça, para que a promessa seja certa para todos, não só para os que são da lei, mas também para os que são da fé, de Abraão, que é o pai de todos nós, pois como está escrito, eu te fiz pai de muitas nações. Diante daquele em quem acreditou, até mesmo Deus, que vivifica os mortos e chama as coisas que não existem como se existissem, contra a esperança, acreditou na esperança, contra a sua própria carne, a experiência de sua própria carne, que ele não podia ter filhos, que Sara não podia ter filhos, ele acreditava na palavra de Deus, ele abraçou a promessa de Deus, embora ele fosse fraco na fé, ele não considerou seu próprio corpo agora estando morto quando ele tinha cerca de 100 anos, nem ainda a morte do ventre de Sara, ele não vacilou na promessa de Deus por incredulidade, mas foi forte na fé, dando glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele que havia prometido era também capaz de cumprir e por isso foi creditado a ele por justiça. Esta é a mensagem dos 3 anjos, certo? Dar glória a Deus, ter a fé de Jesus, acreditar que Deus pode fazer o que ele promete fazer, apesar de nossas fraquezas, certo? Muitos de nós dizem, eu não consigo superar o pecado, olhe para mim. Não olhe para você. Abraão não olhou para si mesmo, ele não olhou para a sua carne. Abraão olhou para a promessa de Deus, e a promessa de Deus é certa no Evangelho eterno. Amém. Muito obrigado. E olhe para todos os tópicos, o anjo do Senhor, os nomes do Senhor, desculpas, circuncisão. O que isso significa? O anjo do Senhor, o Todo-Poderoso. Os nomes do Senhor, nome acima de todos os nomes. Desculpas, o Todo-Suficiente. E circuncisão, o Deus que guarda a aliança. Amém. Shelley, quais são seus pensamentos ao encerrarmos? Apenas que o anjo do Senhor, o Yahvé que guarda a aliança, está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Assim como ele salvou os egípcios, ele irá te salvar. Apenas clame a ele.
Moisés perguntou: Quem és tu, Senhor? Quem és tu? E acho que essa é uma pergunta muito justa para mim e para você. Precisamos descobrir quem é o nosso Deus. Não ouça apenas o que o pregador diz, não ouça apenas o que seus pais dizem, embora você deva ouvir eles. Mas você e eu precisamos descobrir quem é o nosso Deus e precisamos experimentar nosso Deus por nós mesmos. Amém. Algo que me sustentou no ministério é que Deus não necessariamente chama os qualificados. Ele qualifica o chamado. Quando Ele te chamar, apenas vá com fé. Amém. Só quero modificar uma afirmação que foi feita no relatório trimestral. O que essa história deve dizer a você se você realmente se sentir culpado por negligenciar confiar 100% em Deus em vez do que você sabe que deveria estar fazendo? Que mudanças você precisa fazer agora mesmo para que, como Moisés e Abraão, obras de obediência sejam vistas em sua vida como fruto da retidão e não como meio de retidão? Isso mesmo, e na mesma linha, 1 Coríntios 7,17, a circuncisão não é nada e a incircuncisão não é nada, mas guardar os mandamentos de Deus é o que importa. Qual o impacto desta lição quando olhamos para a vida de Moisés e todas as suas inconsistências? Qual é a mensagem que Deus estava comunicando a ele? Moisés, sem mim você não pode fazer nada. E amigos, o mesmo se aplica a nós. Sem o Senhor não podemos fazer nada. E por isso agradecemos por dedicar seu tempo a se juntar a nós na próxima semana. A lição se chama Um Começo Difícil. Que tipo de começo difícil? O que Deus pode fazer com isso? Junte-se a nós na próxima semana.